Então vamos lá. O tema de hoje é o seguinte: talvez para algumas pessoas aqui que têm me falado que estão buscando um mestrado acadêmico, pesquisa, um doutorado, esse tema não interesse tanto. E tá tudo bem, porque a gente tem pessoas aqui também que talvez não estejam interessados em ter um desenvolvimento de uma pesquisa tão grande ou um envolvimento acadêmico tão grande. Muitas pessoas procuram pós-graduação no exterior para ter desenvolvimento profissional, para serem melhores profissionais, mais bem preparados na sua área, para conhecerem as novidades do setor, para entenderem técnicas novas, táticas, estratégias, o que funciona na área delas, o que é novo. Então, muitas vezes, essas pessoas ficam meio perdidas, porque, assim, uma das formas mais fáceis de você buscar pós-graduação na sua área é você buscar quem está pesquisando. Apesar, vamos dizer assim, apesar de ser difícil de encontrar a pós-graduação, muitas vezes já existe gente que está comunicando, disponibilizando vagas naquela área. Então, assim, a pessoa, uma coordenadora, um coordenador de um doutorado, né? E às vezes eu falo termos que são aproximados, que não são os termos exatos usados nas universidades, porque isso varia de universidade para universidade, de país para país. Então, assim, a pessoa que está coordenando ali o programa de doutorado está comunicando, temos vagas. Mas muitas vezes não é exatamente isso que alguns perfis procuram. E tá tudo bem, a gente tem que achar essas oportunidades. E é nessa linha, um pouco, que procurar pós-graduação ou procurar oportunidades que não são necessariamente cursos acadêmicos, que eu estou querendo ensinar para vocês. Por quê? Quando você está procurando o curso acadêmico, você sabe onde você vai procurar. Você vai procurar na universidade, ponto, acabou. Agora, quando você vai procurar uma oportunidade que não é um curso necessariamente acadêmico, né? Então, não é um mestrado, não é um doutorado, como que você faz? Então, aí, primeira coisa, você precisa saber qual é a terminologia de cursos ou de oportunidades que existem na sua área. E é um pouco amplo, porque pode ser desde um summer job, como a Carol mencionou aqui, mas summer job remete, às vezes, a uma oportunidade que é não qualificada, então tem que tomar um pouco de cuidado. Por quê? Existe summer job de pesquisa, existe summer job acadêmico? Existe. Fora isso, o que você vai encontrar serão summer jobs que não serão, de repente, tão qualificados, ou serão estágios, por exemplo, e tá tudo certo com isso, mas tudo depende do momento de formação que você tá. Então, se você tá recém-formado, se você tá ainda na graduação, eu recomendo summer jobs. Se você tá, de repente, assim, acabei de me formar numa pós e eu quero pôr em prática para já começar no emprego, quero mudar de área. Um summer job no exterior pode ajudar? Pode. Mas tem situações que você precisa procurar emprego direto, tá? E, na verdade, aí, o que vai te ajudar? O que vai te ajudar antes é você desenvolver as suas habilidades, a sua rede de conhecimento que você pode desenvolver por meio de contatos na área. Mas se você já está no doutorado, aí eu acho que é um caso de carreira mesmo, Carol. Não necessariamente um summer job, é mais uma fellowship durante os seus... aí eu não sei, tem que tomar um pouco de cuidado com a terminologia. Então, por exemplo, uma fellowship, que seria uma bolsa para você durante o doutorado, poderia ser durante um tempo, entendeu? E não necessariamente um summer job. Mas essas terminologias, elas variam um pouco de lugar para lugar. Então, é sempre importante você poder saber um pouco mais do que você está buscando, você descrever um pouco mais, porque aí que tá, gente, a questão
é essa. Às vezes a gente conhece uma terminologia, a gente fica sabendo de uma que existe e começa a procurar só aquilo. Então, se você chegar no Google e digitar só um termo, tipo pós-graduação nos Estados Unidos, pós-graduação no Canadá, summer job na Europa, scholarship não sei aonde, a gente vai achar o que está escrito exatamente desse jeito. Mas pode ser que o termo que a gente esteja usando na nossa busca não seja o melhor para aquilo que a gente quer. Então, esse é um dos pontos que eu trabalho logo no início da mentoria. Por exemplo, sentar com cada um e falar, tá, vamos conhecer o que existe sobre a sua área acadêmica ou profissional em termos de desenvolvimento profissional. Porque se a gente não desenvolve isso, a gente não conhece termos importantes da área ou até termos do local que você está procurando, e aí você não acha as oportunidades. Tem várias oportunidades e você não acha, porque você está focada ou focado em um termo que não permite que você ache coisas um pouquinho mais diferentes. Então, como eu falei, para quem está no foco específico, eu quero um mestrado ou quero um doutorado, é um pouco mais fácil, porque é só pegar o termo, né, e colocar na língua de pesquisa, de instrução daquele país que você está buscando, e se você já sabe mais ou menos o tema que você está buscando, você vai lá e linka tudo e acha. Agora, se você tem necessidades mais específicas, né, você pode, por exemplo, precisa saber a diferença na prática de uma scholarship para uma fellowship, ou de um assistantship, ou às vezes mesmo você pode achar esse curso ou essa oportunidade por meio de um convite de algo que não está aberto. Então aí precisa começar a conhecer. Então, qual é um ponto cego que eu vejo quando eu converso com as pessoas que estão interessadas em dar esse passo de estudar no exterior? E aí, independe se é acadêmico ou se é profissional. É que é o seguinte, esse ponto cego, eu normalmente pergunto assim, você conhece na sua área quais são as associações profissionais ou as associações acadêmicas internacionais? Desse assunto que você quer pesquisar, como os profissionais ou os pesquisadores se organizam? Aí, normalmente, tem essa grande dúvida, né? Não conheço. Então, aí eu ensino a pesquisar para que vocês possam encontrar uma associação profissional, tá? E assim, uma das formas que eu inicialmente uso é buscar aquele termo, né? Buscar no Google mesmo, e buscar junto com, por exemplo, Professional Association, Academic Association, para ver o que sai. E aí, começar a olhar os sites do que sai, do que está saindo, e começar a verificar o que esse tipo de associação promove na sua área de conhecimento, de oportunidade, tá? Muitas são oportunidades, por exemplo, de você pegar um artigo que você já tenha publicado, às vezes na graduação, e submeter para publicação, ou para submeter para um congresso, submeter para um pôster. E essas oportunidades fazem com que você possa ser exposto, ser exposta a outros pesquisadores, outros professores. E isso na área acadêmica, então você está procurando associação acadêmica. Agora, se você está procurando um desenvolvimento profissional, né? Então, assim, estou procurando um curso na minha área porque a minha área tem um assunto específico e que eu quero me desenvolver mais. Legal, você quer se desenvolver mais na sua área? Então, você deve buscar essas associações profissionais
E muitas delas realizam cursos de desenvolvimento profissional. Algumas realizam cursos mais longos, outras realizam cursos um pouco mais curtos, cursos, por exemplo, em congressos, cursos de 15 dias. E aí, às vezes, a intenção de vocês é falar, mas eu gostaria de ficar mais tempo, mas ainda assim eu não quero fazer um mestrado, eu quero algo mais aplicado. Tá tudo certo, mas tem que entender primeiro, se existe na sua área, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né, de alguns cursos que existem, que não são acadêmicos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, existem cursos práticos aplicados chamados certificates. Esses cursos certificates são cursos como se fossem especializações. E da mesma forma, existe o Postgraduate Diploma na Inglaterra. Tá, bacana. Então, são 2 cursos que não são acadêmicos, que são cursos aplicados, tá? São cursos que não necessitam também de um envolvimento mais profundo, mais longo, desenvolvimento de repente, pesquisa, tese, apresentação de projeto de conclusão de curso. Ok, então, de repente, é o que você quer. Mas esses tipos de curso, eles são interessantes, sim, são muito interessantes, mas você tem que pensar no momento da sua vida e da sua carreira. Então, para quem está começando a vida, começando a carreira, nos 10 primeiros anos da carreira, legal, um tipo de curso desse pode te ajudar muito. Agora, quem já está mais sênior, né, 10, 15 anos de profissão, talvez precise de algo um pouco mais desafiador, precise também se desafiar. Por quê? Desenvolvimento profissional em associações, por exemplo, ocorre de mão dupla, né? Da mesma maneira como os membros associados ali estão se ajudando mutuamente, fazendo networking, eles também estão se desenvolvendo. Então, pode ser que você já esteja num nível de maturidade profissional, não só de ir assistir a cursos, mas participar dessas associações profissionais com o foco em desenvolvimento, em você se desenvolver, você desenvolver a sua liderança na profissão. Então, aí, os cursos que podem ser interessantes, às vezes são cursos mais curtos, cursos executivos, mas não deixa de ter uma aplicação na sua profissão e não deixa de ser algo que você vai ter que aplicar. Muitas vezes, o curso de graduação, por exemplo, ele é mais longo, você vai aprendendo a aplicar aquilo que você está absorvendo ao longo do tempo. Os cursos vão se tornando mais curtos conforme também eles vão aumentando o nível de desafio e de desenvolvimento profissional e o nível que você também precisa ter de conhecimento para aplicar ele, porque necessariamente você vai estar num ritmo também, né? Por exemplo, por que às vezes um curso executivo em Stanford, ele é de 15 dias, ele não é de 3 meses? Porque a intensidade ali precisa que você esteja imerso, né, durante aquele tempo, e depois você vá aplicar no seu negócio, na sua empresa, para você ter os resultados, né? Então, ele seria um curso, às vezes, que ele é tão intensivo e tão sênior quanto um doutorado, talvez, mas ele é um curso que não tem imersão, porque o objeto de estudo dele está no dia a dia, tá? E às vezes algumas pessoas ficam até meio chateadas, falam, mas eu queria ficar mais tempo, eu queria viver um tempo fora. Então, não tem muita solução para isso, né? A solução seria você fazer uma adaptação do seu estilo de vida durante um tempo, para você poder ficar mais tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você queira ficar um tempo fora, e você tem um curso de 15 dias. Se você consegue se adaptar para estar trabalhando à distância por 3 meses, você tem 3 meses para ficar na Europa, por exemplo. Normalmente esses cursos são, inclusive, com visto de turista.
Ou então nos Estados Unidos, você pode ficar até 6 meses, tá? Tudo isso tem que ser muito bem planejado, obviamente, tem que ter com um suporte financeiro organizado, mas não é algo que fala assim, não, mas isso é só para milionário, isso é só para quem não precisa trabalhar, sabe? Então, não é assim. Eu tenho um casal de amigos, por exemplo, que ficou, acho que 3 meses trabalhando à distância nos Estados Unidos. Eles ficaram trabalhando na empresa, mas eles estavam de home office, né? Enquanto isso, eles poderiam, por exemplo, ter feito cursos, poderiam ter ido. E aí que tá, a beleza disso é o seguinte: se você se programa para esse tipo de temporada fora, você pode combinar vários cursos. Eu, por exemplo, uma vez fiquei 40 dias nos Estados Unidos e eu fiz três coisas diferentes. Eu fiz um curso, um congresso e mais uma visita em universidades nesse período de 40 dias e ainda no meio eu tive férias. Então, eu pude ficar um tempo vivendo fora, porque eu conjuguei duas atividades, que era uma no início, uma no fim e uma no meio, né? A terceira que acabou ficando no trajeto. Mas a questão é que isso me ajudou muito a estar mais conectada, a estar desenvolvendo o meu inglês, por exemplo, a desenvolver durante esse tempo os conhecimentos que eu precisava, os contatos que eu precisava. Então, você pode sim fazer um planejamento como esse. Por exemplo, vamos supor que você queira se desenvolver numa área específica. Por exemplo, você é de finanças corporativas, você é da área financeira e você não quer fazer um mestrado em economia, por exemplo. Você quer. A Carol está falando, eu vou precisar sair para dar aula, mas sua live está ótima. Obrigada, Carol. Até a próxima, amanhã tem mais. Então, por exemplo, você quer ir para a área de. Você está na área de finanças, tá? Então, você é um analista financeiro na empresa e você quer se desenvolver. Mas você não quer ir fazer um mestrado. Agora, de repente, não é a sua prioridade. Ou você quer fazer um curso de desenvolvimento, mas você quer fazer um curso mais curto. Então, você pega esse tema que você quer aprender e vai no Google. Então, você pega lá. Então, por exemplo, finanças corporativas, tá? Corporate Finances, alguma coisa assim. E aí você joga, primeiro, você pode jogar Professional Association, Academic Association, mas como o curso, na verdade, é aplicado, né? O assunto é aplicado, associações profissionais costumam ter mais informações para você pesquisar. Então, você vai lá e joga Professional Association. E aí, quer ver? Vamos ver o que dá? Vamos ver, supostamente esse analista financeiro, ele quer fazer um programa. Então, vamos ver o que aparece aqui. Deixa eu ver. Professional Association Financial. Ó, saiu aqui, por exemplo, isso aqui só no Google, eu nem dei enter ainda. Professional Association for Financial Analysts, for Financial Managers, for Financial Planners e for Financial Advisors, tá? Então, a pessoa já vai ter e tem uma, por exemplo, Association for Financial Professionals. Então, são vários tipos de associação, tá? Que podem ter cursos, congressos e também estão ligadas a instituições que têm cursos. Então, por exemplo, uma delas, vamos ver, essa aqui, Association for Financial Professionals. Tá? Bem genérico, porque é um tema que eu peguei assim. Poderia ser qualquer outro, poderia ser financeiro, administrativo, RH, educação, cultural, tá? Eu já fiz essa pesquisa com várias áreas. Então, associações profissionais, e aí você vai entender o que é. Então, por exemplo, essa associação tem certificação, tem treinamento, tem eventos e networking.
E aí, você vai conhecendo quem está por trás dessas associações para também entender quais são, de repente, universidades ou entidades que podem fazer cursos na sua área, certo? Então, vai lá no workshops e vê quem são os palestrantes, vê onde esses palestrantes estão, que tipo de eventos eles costumam organizar, e aí você vai encontrando opções, tá? De forma que você consiga organizar a sua busca por programas mais profissionais, sem que você tenha que ficar amarrado ou amarrada a fazer, de repente, um curso acadêmico, se isso não é o que você busca, se isso não é o que você quer, tá? Tem perfis de pessoas que gostam de um curso mais longo, que precisam de um curso mais longo. Agora, tem perfis que vão preferir cursos mais curtos, mas vão sentir falta de ter essa experiência, vamos dizer assim, de eu queria ficar uns 3 meses, eu queria ficar uns 4 meses. Então, ou você encontra um curso de 3, 4 meses, 6 meses, mas a tendência é você encontrar cursos mais curtos e você ir conjugando com outras oportunidades, tá? E principalmente também, quem vai subindo, né, na escada acadêmica, vamos dizer, quem já está mais próximo de sei lá, quem já é mestre ou doutor, às vezes pode também ter essas oportunidades, né? Então, é uma questão a considerar. Bacana? Então, normalmente eu recomendo mesmo que faça essa pesquisa, olhe o que existe de associação profissional, olhe essas associações, qual é o embasamento dela, qual é a declaração de fundação dela, qual é a missão, para você entender se tem um alinhamento também com o que você busca, com o que você busca, tanto do ponto de vista de estudo, de formação, quanto do ponto de vista de alinhamento ético, profissional, pessoal, os valores, se é aquilo que você realmente acredita, beleza? Tá, Marina, eu achei essas associações que você falou aí, mas tem um porém, eu queria uma bolsa, né? Aí, existe bolsa para participar de certas atividades? Sim e não, tá? Por exemplo, algumas associações dão bolsa para alguns perfis, para pessoas de alguns locais que eles querem, por exemplo, desenvolver, por exemplo, quero desenvolver membros, quero ter mais membros numa determinada área do globo que não estamos cobrindo. Então, vamos oferecer uma bolsa para o pessoal, por exemplo, da América Latina? Então, tem que pesquisar. Mas, em muitos casos, dependendo da sua área, dependendo da sua formação, uma alternativa, né, uma boa pode ser você propor, por exemplo, essa formação profissional para a sua empresa, né? Você propõe como uma troca. Olha, vou me capacitar nisso, trazer para a empresa esses conhecimentos e, em troca, preciso de tempo para ser liberado do trabalho ou liberada e preciso de um compartilhamento de custos, tá? Então, essa é uma proposta que você pode fazer. Essa é uma forma de estar participando, estar conectado com a sua área e tendo, sabe, melhorando o seu desenvolvimento profissional, fazendo um curso no exterior. Marina, mas é muito difícil, eu não sei se eu vou conseguir um financiamento da minha empresa. Mas você já tentou? Então, estrutura um plano, estrutura o que é essa oportunidade, o que você vai aprender, o que você vai trazer, como que você está se propondo se dedicar a isso, para você poder ter pelo menos uma resposta, mesmo que seja negativa, mesmo que você possa também fazer esse desenvolvimento por conta própria. E com atenção que agora, nesse momento, tem muitas associações que estão com eventos acontecendo, tá? E muitos desses eventos estão acontecendo online, então você não precisa viajar para você poder fazer uma certificação, poder fazer um determinado curso, tá? Essa questão de ter feito muitas atividades migrarem para o online, para esse
tipo de desenvolvimento específico aumentou as possibilidades. Porque muitas migraram para o online e vão ver resultado nisso nos seus setores e nos próximos anos vão continuar fazendo, porque talvez encontrem demanda, tá? Então, é interessante. E eu não estou falando, por exemplo, de curso gratuito, tipo edX, Coursera. Então, eu estou falando dos cursos específicos das associações. Cursos que são bem pontuais e específicos numa área. Então, você precisa buscar o que está sendo oferecido. E, em alguns casos, essas associações, elas podem ter oportunidades para você também contribuir, para você também propor um tema, para você expor uma ideia, expor uma tendência. Então, o que acontece muito, como são atividades da área, normalmente tem a necessidade de ter visões diferentes de várias partes do mundo. Então, se você propõe como é a formação, a situação, qualquer coisa do Brasil na área X, e você propõe uma palestra, pode ser que essa palestra seja aprovada, uma palestra, um pôster, uma apresentação, e você fala, Marina, mas eu não sei se eu tenho a qualificação necessária, eu ainda não tenho mestrado, eu ainda não tenho doutorado. Não tem problema, porque sendo uma associação... sendo uma associação profissional, não tem problema, porque em muitas profissões não é necessário ter mestrado ou ter doutorado para poder atuar profissionalmente. Tem profissões que sim, que é necessário, mas não tem problema, tá? É isso, não tem mestrado na sua área, não tem doutorado na sua área, não significa que não tenha formação, não significa que não tenha curso no exterior, pós-graduação. Nesse caso, eu estou usando o termo pós-graduação de uma forma um pouco mais ampla, não só para a formação acadêmica, então uma formação que você senta lá no banco da universidade por um X tempo e obtém um certificado, mas eu estou usando pós-graduação para tudo que acontece depois da graduação. Você, após estar graduado, o que você pode fazer? Quais são as formas de desenvolvimento acadêmico, profissional e intelectual que você pode buscar no exterior? É isso que eu estou querendo dizer quando eu falo, por exemplo, de cursos de desenvolvimento profissional da sua área, nesse contexto de cursos de associação profissional. Cursos ou workshops, mentorias, enfim, tem uma série de abordagens diferentes que você pode conhecer, certo? E às vezes as próprias universidades, elas têm cursos mais curtos, e aí você pode procurar, por exemplo, como short courses, mas eu vou até abrir aqui tem alguns portais que vocês podem procurar, várias universidades têm, e algumas universidades também chamam esse tipo de programa de extension programs, ou lifelong learning, professional development, tem vários nomes. Cíntia, na área de educação tem várias associações profissionais, tá? Agora, o que eu te recomendo é que você tente nichar para o que você está buscando, né? Então, por exemplo, se você está buscando um doutorado com bolsa, então o interessante para você seria buscar associações acadêmicas que estudam uma determinada área da educação que você se interessa. Assim, você nichando, você consegue encontrar as associações profissionais e logo você vai poder encontrar as oportunidades que estão associadas, né, que estão junto ali a esse tipo de nicho de estudo. Então, por exemplo, short courses, professional development, que mais? Isso aí você encontra tanto em vários países, tá? Tanto na Europa, nos Estados Unidos, extensão universitária, você vai encontrar, por exemplo, em países de língua inglesa em geral, como Certificate Programs ou Extension Programs, tá? Tudo depende do que você quer aprender e se você está encontrando na sua área as possibilidades, se você está pesquisando. Oi, Marina, minha formação é em artes visuais. Onde posso buscar oportunidades de curso de especialização nos EUA? Então, você pode buscar
Certificate Programs, por exemplo. Um tipo de atividade que eu não falei, mas que é possível, por exemplo, é você pesquisar matérias de curso de graduação ou de mestrado ou doutorado, que você possa se matricular e frequentar durante um tempo, sem você fazer o curso todo, tá? Essa é uma possibilidade. E aí, por exemplo, no seu caso de artes visuais, Audrey, existe o mestrado aplicado, né? Existe o mestrado acadêmico, que vai estudar as teorias da arte, né? Existe o mestrado aplicado, que é o MFA, que vai estudar as técnicas, a aplicação disso, que vai estudar a aplicação. Mas ainda assim, existem outros tipos de oportunidades, né? Só que aí não daria para a gente aqui ficar falando especificamente, mas existe, por exemplo, residência artística, existe uma série de coisas aí que você pode fazer. Mas também você pode buscar isso que eu mencionei. Você busca associações profissionais da área. Então, você busca aí o seu tema. Seu tema é, por exemplo, design gráfico, seu tema é tela, pintura em tela, seu tema, sei lá, o que você faz especificamente, você busca esse tipo de associação. Normalmente, os Estados Unidos, o Canadá e alguns países da Europa são muito bons para organizar esse tipo de associação. Então, você encontra a associação e aí você começa a descobrir um mundo de oportunidades que tem ali, tá? Então, eu acho que é por aí que vocês vão encontrar cursos mais aplicados, vamos dizer assim. E não que o profissional que está buscando a academia também não vá usar disso. Porque quem está buscando a academia deve, inclusive, usar disso para se tornar um acadêmico mais desejado, né? Porque se você participa, logo você está em contato com várias pessoas. Às vezes você ultrapassa aquela primeira barreira de eu não conheço ninguém na minha área que fale sobre isso. Você já começa a conhecer, você já começa a participar de discussões, você começa a entender quais são os bastidores daquilo, para você poder, de repente, fazer um contato profissional, iniciar a sua oportunidade de prospectar uma bolsa de estudos, por exemplo, certo? De receber um convite para expor, no caso, vamos expor artes visuais, sabe? Tem que começar a mostrar o trabalho de vocês, fazer networking nesse sentido. Então, networking em associações profissionais é muito bom para isso, e eu acho que é essencial, é uma das primeiras coisas que vocês que estão buscando mestrado e doutorado no exterior devem fazer. Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Então, um beijo e até amanhã.